Por que será que tem times que estão ali com grandes estrelas, craques e mesmo assim não conseguem ganhar campeonatos? Por outro lado, tem casos em que tem times que eram totalmente desacreditados, que vão ali devagarzinho, começam a ter vitórias e chegam até a vencer campeonatos. Uma das lições que isso traz para a gente, inclusive para a sua empresa, é que talento é muito importante, mas ele não é único. Então, quais serão os fatores que eu vou tratar aqui? Inclusive, eu vou tratar dos hexaproblemas. 6 problemas que acontecem nas empresas que, independente de você ter os melhores talentos, a sua empresa e o seu negócio vai ficar travado. Uma coisa interessante que é muito similar ao que tem nas empresas, assim como nos times de futebol, é o conjunto de decisões que pode levar ao sucesso ou ao fracasso. Todo mundo na cadeia inteira da hierarquia, de ponta a ponta, está tomando decisão o tempo todo. Vamos falar sobre um presidente do clube. O que um presidente do clube tem que pensar? O presidente do clube ele vai pensar o clube como negócio, como uma empresa. Ele vai definir o quê? O técnico. É como se um presidente definisse os diretores, ou se o dono da empresa fosse em busca de um gerente para ocupar aquela área. Esse gerente ele tem funções muito interessantes, tanto no time como na sua empresa. Ele vai olhar para um conjunto de recursos disponíveis e ele vai ter um conjunto de jogadores e ele vai definir qual jogador que vai para campo. E aí tem um outro nível também de decisão que é do próprio jogador. Mas só para você verificar as semelhanças que tem entre um time de futebol vencedor e a sua empresa. O jogador ele está em campo, então ele tem um nível de decisão e autonomia ali dentro das 4 linhas do campo. Então ele tem que ter uma posição específica ali onde ele vai jogar, não pode ser uma bagunça. O jogador que tem visão, que consegue perceber as jogadas, os riscos, qual que é o papel, a contribuição dele, é muito similar a um bom colaborador que você tem, que ele sabe ali o que ele precisa fazer para ajudar a ter melhores resultados. Agora eu vou para os hexaproblemas. Os 6 problemas que acontecem, que estão totalmente conectados com isso que eu falei, e que um time, mesmo que tenha craques, a sua empresa, mesmo que tenha os melhores colaboradores, ou que você conseguiu juntar o time agora com pessoas que você consegue pagar ali o salário, que você trouxe do mercado, tirou de um concorrente, mesmo assim você vai ter problema de resultado se algum desses hexaproblemas estiver presente no seu negócio. O primeiro dos hexaproblemas é a falta de direção. Não adianta você ter ali, não adianta você ter os melhores ali jogando no seu time se você tiver um problema de direção. Então isso tem que estar muito claro, né? Se você acelera e você não está na direção certa, você vai chegar mais rápido onde você não quer. Então, uma das coisas principais é a direção, a estratégia do seu negócio, a visão de futuro, como que você está estruturando isso, qual que é a base daquilo que vai promover o seu crescimento. Porque senão sua empresa vai crescer, aparentemente crescer, né? Ela começa a inchar, cresce, ela enverga e quebra. Essa é uma grande questão. Como que está a direção? Está clara no seu negócio? Em todos os níveis, está claro isso? Essa é a primeira questão. A segunda são craques jogando fora da posição. Exatamente. Às vezes você tem ali, vamos supor, um vendedor excelente ali, que ele está ali vendendo bem, e você pensa com uma lógica, eu estou precisando de um gerente, o gerente saiu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o vendedor e vou colocá-lo como gerente. Bem, vamos lá. Tem vendedor que, sim, ele consegue se tornar um gerente ali que promove, que vai gerar resultados. Porém, isso não é uma relação automática, tá? Tem muito vendedor que, ao assumir o cargo de gerência, o negócio buga, porque você está colocando ele numa posição diferente dentro do campo. Ele não está acostumado a jogar daquela posição, a ajudar o time daquela posição. Eu só dei um exemplo do vendedor, pessoal, mas isso se aplica a diversas funções que você tem na sua empresa. Não é porque uma pessoa está executando bem uma função que então logo vou colocar no cargo de liderança disso. Não, isso não necessariamente vai dar certo. Mas tem uma coisa interessante. Sempre atue na formação da liderança interna dentro da sua empresa. Isso fará grande diferença para você formar craques dentro do seu negócio. O terceiro dos hexaproblemas, dos 6 problemas, é quando o técnico não consegue fazer o time jogar entrosado. Fica uma coisa meio estranha ali, né? Você não tem um time, você tem um grupo de pessoas ali, né? O que isso acontece?
Uma das variáveis que eu vou citar agora é inclusive o problema de você trazer craques do mercado, né? Você pega ali um jogador, fazendo analogia com o time, que é excelente, quando você traz, parece que ele não está dando resultado, parece que alguma coisa não dá liga, e toda a expectativa ali fica em uma pessoa só, né? Quando você não tem um bom entrosamento, né? Quando você não tem as coisas bem definidas, o seu time, da sua equipe, na sua empresa não consegue jogar entrosado. Ou cada um está muito focado no seu próprio problema ali, né? Ou não tem uma visão do todo, ele não sabe aonde que contribui o negócio dele, ele está tão preocupado em fazer um bom trabalho ali, que ele acaba ignorando que o trabalho dele está conectado a um conjunto de coisas, né? Que o processo dele é uma das entregas de um conjunto de coisas que está vindo, e que a entrega dele vai se conectar com mais coisas adiante. Então, um dos problemas é você ter craques que não conseguem jogar de maneira entrosada. E o técnico, muitas vezes, não consegue ajustar essa questão. Então, é importantíssimo que o técnico, seja o seu gerente, saiba onde que ele deve agir para que esse time fique entrosado. O quarto dos hexaproblemas é: a informação está chegando no tempo certo para quem decide? Ou seja, você tem ali um conjunto de pessoas ali numa cadeia de comando, numa hierarquia. O que acontece lá, às vezes, não chega nem para o gerente. E se chega no gerente, às vezes não chega no diretor. E o diretor ou dono da empresa acaba tomando um conjunto de decisões pelo que ele acha que está acontecendo. Às vezes, só um númerozinho ali do indicador, ele não te dá a resposta completa. Você precisa saber o que está acontecendo no chão de fábrica, o que está acontecendo lá quando o seu produto está sendo entregue para o cliente, como que o seu cliente está usufruindo daquilo que você entrega, seja um serviço ou seja um produto. Então a informação ela é fundamental para a tomada de decisão. Ela precisa circular. Imagine que é como se fosse um sangue que leva oxigênio. A informação leva esse oxigênio que vai proporcionar boas decisões. Quinto problema dos hexaproblemas que eu estou trazendo aqui, que acontece com as empresas, por mais que ela tenha grandes craques, ela não vai conseguir vencer o campeonato se ela tiver esses 6 problemas. Então, o quinto é o time que repete os mesmos erros. A empresa parece que não aprende. Todo dia parece que tem uma empresa nova ali, né? A informação deve circular ao ponto de que isso gere aprendizado para o negócio. Muitas empresas não têm problemas novos. Ela tem problemas que se repetem. Às vezes ali, né, maquiado de uma maneira diferente, mas a raiz que origina o problema são as mesmas coisas. E enquanto não for tratado, você vai ficar nesse looping de derrota, né? Nesse looping aí que não vai fazer o time marcar grandes gols e vencer grandes campeonatos. E o sexto dos hexaproblemas é quando o time, uma empresa, bota fé em um único craque. Mas eu vou usar a seguinte simbologia. A gente está falando de craque aqui, né? Como se, por exemplo, o time dependesse de uma pessoa para vencer ali a Copa do Mundo. Quando chega na empresa, tem empresário que às vezes não é só sobre colocar fé em uma pessoa, mas às vezes coloca toda a fé e aposta todas as fichas em uma coisa dentro da empresa. Apenas em uma coisa ali que ele vislumbra que ao trocar de sistema, ao implantar um CRM, tudo vai acontecer de bom. Não é assim, não existe mágica. Os problemas complexos ou que estão interligados, eles exigem soluções que sejam sistêmicas, coisa que você trabalha na base, você não pode confiar em uma coisa, ou seja, algo que você está imaginando que aquilo é mágico. Eu vou te dar exatamente algo que é real agora, que está acontecendo. Muitas empresas estão colocando toda a fé dela, depositando todas as fichas na inteligência artificial, achando que após adotar a inteligência artificial, os resultados vão triplicar. Não! O mundo está provando ali, o tempo, na verdade, está provando que não, que mais de 70% dos projetos fracassam de inteligência artificial. Então, se você for a fundo, isso aqui é dado estatístico que eu estou te falando, de estudo do MIT, e gente séria que está fazendo estudo com grandes empresas, né? E as pequenas empresas, muitas vezes, estão nas mãos ali de gente que estão vendendo soluções mágicas na internet. Então, assim, empresário, empresária, não confie em apenas um craque, em apenas aquela tacada, né? Que se usava, vou dar a tacada da vida.
né? Não é uma tacada, não é uma coisa específica, mas é como isso se conecta com as pessoas, com processos e com tecnologia. Se você gostou desse vídeo, me segue, clica aqui embaixo para assinar. Agora, dá um cliquezinho aí, é grátis. E se você acha que esse vídeo é importante para algum amigo ou amiga sua que é empresário, clica aqui e manda agora para esse amigo. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais!